E aí, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Jade Tavares e você está em mais um episódio do Repercuta Podcast, episódio de número 54. Você já deve ter visto aí no título. Eu trago mais um bate-papo e estou muito feliz porque estou conseguindo trazer diversidade aqui para o Repercuta dentro desse mundo da bateria e da percussão. A minha convidada nesse episódio é a Luciele Lefey, ela que é carioca, dançarina, professora e percussionista, com ênfase no derbak, que é um instrumento árabe. Você, se não conhece, você vai conhecer agora, através desse bate-papo com ela. Essa foi a porta de entrada da Luciele para o mundo da percussão. Vale lembrar o que é muito interessante, a Luciele tem um momento anterior, isso porque ela vem da dança do ventre, também é professora, como eu já falei, e num segundo momento é que ela passa a se interessar pela percussão, pelo derbak mais especificamente, e a gente vai falar um pouco sobre tudo isso aqui nesse bate-papo, e também histórias interessantes, parte da trajetória dela, enfim, tá tudo nessa nossa conversa. Últimos recados de sempre, você já sabe, o Repercuta está em todas as plataformas, basta buscar lá por Repercuta Podcast, é facinho. O Pix para você contribuir com a produção aqui do podcast está aí na descrição também. E é claro, se você também quiser participar das listas de transmissão no WhatsApp ou grupo no Telegram, também deixa o teu contato, ou então lá no Repercuta Podcast no Instagram, ou no meu pessoal, se você preferir, o jade.tavares, tá bom? Vamos embora, essa conversa ficou muito massa, estou muito feliz em trazer essa temática e a história da Luciele aqui para vocês conhecerem. Espero que tu fique até o final e vamos em frente. Episódio 54 do Repercuta. Luciele, é um prazer te receber aqui no Repercuta. Foi um contato que a gente fez durante muito tempo, né? E tivemos imprevistos, mas estamos aqui. E, assim, um prazer te receber também porque nesses quase 2 anos de podcast, eu tenho tentado trazer cada vez mais... tentar trazer diversidade, sabe? E aí quando eu vi os teus perfis na internet, como funciona, como tu se posiciona, eu disse, eu vou convidar também, até porque ainda não tenho na minha coleção de episódios aqui alguém voltado para percussão árabe e tal. E ainda bem que tu aceitou o convite e bem-vindo ao Repercuta. Olha, é um prazer enorme. Eu fiquei muito feliz com o convite. Primeiro porque eu acho que a sua iniciativa de chamar outros músicos e para falar, assim, eu acho que a gente aprende muito se ouvindo, né? Ouvindo os nossos colegas, ouvindo as trajetórias deles. E eu acho que essa tua iniciativa fomenta muito isso. Então, só para rasgar uma seda aqui e deixar um parabéns pela iniciativa. Vamos embora, então. Obrigado. Luciele, eu queria falar um pouco primeiro, sempre, quando convido o pessoal para cá, falar um pouco do que te levou, o que te despertou para a música. Aí você toca derbak, né? Tu tem uma trajetória anterior na dança, né? Fica à vontade para se apresentar, para contar um pouco dessa história. Pois é, rapaz, foi assim, essa história começou em 2002, não sei se você lembra de uma novela chamada O Clone. Deixa eu fazer um parênteses aqui, eu me chamo Jade, né? Claro que eu lembro, sofri muito na escola. Estava na... Deixa eu ver se eu lembro aqui. 2002, já eu tava na 7ª série, eu acho, sei lá, 8ª série, sofri muito. O pessoal perguntava sempre, cadê Lucas, cadê Léo? E aí eu mandava pra aquele lugar lá na escala, lembro bem. Nossa, eu não tinha me atentado a isso, mas realmente você deve ter sofrido um pouquinho na colégio. E aí, bom, aí foi 2002, né, que passou a novela. E, bom, foi aquele boom, né, como você mesmo experienciou. Eu era adolescente, naquela época eu tinha 12 anos, era pré-adolescente, né, e todas as minhas amigas queriam fazer dança do ventre, né. Eu, não muito diferente, fiquei apaixonada pelo mistério que tinha por trás daquela dança. E aí uma amiga minha fazia aula numa academia no nosso bairro. Eu fui lá fazer uma aula experimental, aí fui na segunda, fui na terceira, fui ficando, me matriculei. E aí, 6 anos depois, em 2008, eu me tornei dançarina profissional. Fiz a prova aqui do sindicato, dos profissionais da dança aqui do Rio de Janeiro, para tirar o meu registro, o DRT.
e comecei a lecionar dança do ventre e estamos aí, já 14 anos nessa estrada dando aula de dança do ventre. A coisa do Derbach, 2011 seria? Já com 10 anos já de Foi. carreira? Eu dava aula uns 3 anos. Depois de uns 3 anos já dando aula de dança do ventre, eu senti que estudar música foi uma intuição que eu tive. Estudar música era muito importante para eu me expandir como dançarina. E aí, naquela época, eu achava que a função da dançarina era fazer uma leitura primorosa da música. E aí, o que mais me chamava atenção na música árabe era a base rítmica, que, em sua maior parte, é feita pelo Derbach, né? Assim, hoje, claro, eu não penso mais como naquela época. Eu já nem penso que ler uma música é uma tarefa da dançarina, principalmente depois de ter tido contato com dança contemporânea. Enfim, eu acho que o corpo dança por si só. Ele não precisa de uma música tocando ao mesmo tempo. E nem penso que dança seja exclusivamente uma arte do movimento, assim como uma arte do corpo, né? Às vezes, ficar parado em cena, em determinadas performances, é muito mais fecundo do que você ficar naquele movimento incessante, né? Mas, sem dúvida, assim, começar a estudar o Derbach cara, foi fundamental para artista que eu sou hoje. As linguagens artísticas têm muito a aprender umas com as outras, né? Assim como a gente aprende muito escutando os nossos colegas, conversar como dançarino, você conversar com alguém da música, ou uma pessoa da música conversar com alguém da pintura, isso tudo enriquece muito a gente, muito. Muito legal que tu teve essa visão de tentar aproximar as modalidades de arte, né? Eu sinto que às vezes o pessoal tá tanto nas caixinhas, nas bolhas, né? E acaba que numa outra modalidade você encontra coisas que potencializam a tua bolha, digamos assim, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que a grande mudança, assim, né, disso que você falou foi, em algum momento aí dessa trajetória eu parei, assim, de me pensar apenas como dançarina e apenas como musicista. Eu gosto de me pensar como artista. Parece que é uma mudança de nome pequena, mas ela tem um efeito psicológico, assim, grande, né? Porque abre a gente para alguma coisa muito maior. É uma coisa que não se limita às linguagens artísticas e às especificidades, né? As bolhas que a gente tá nos estilos que a gente escolheu. Muito bom. Tu citou aí a novela, eu lembro que desde aquela época até hoje eu também sou muito curioso por sons, por timbres e tal, e por entender, inclusive, as histórias que estão por trás de cada especificidade de percussão, na bateria, enfim, né? Na música. E aí eu lembro que desde 2002 eu já curti a timbragem do Derbach, da percussão árabe, né? Até entrei em contato contigo, acho que tu lembra, perguntando com relação a material teórico para fazer um episódio falando também para cá, porque eu gosto muito dessa coisa da timbragem e das ambientações, sabe? E tipo, até hoje eu sou assim, de ficar procurando, né? De ser curioso. E aí te perguntar que eu não sei também, tu foi a primeira pessoa na minha bolha que eu vi que toca Derbach, que é mais voltada para percussão árabe mesmo, né? Eu tô falando mais especificamente na música agora, né? Mais nichado. Te perguntar como é que foi no início, se foi fácil para tu encontrar um Derbach, como é que tu fez no início. Eu não sei como é que é a popularidade do instrumento aqui no Brasil, se você puder falar disso um pouquinho. Uhum. É nichado, né, como você falou. Então, assim, fora do meio da dança do ventre, é bem pouco popular. Aqui no Rio, a gente tem a Rua da Carioca, né? Aqui no centro do Rio, que é reconhecida como o lugar que você vai para comprar um instrumento. Mas se você for lá e falar que quer comprar um Derbach, dificilmente você vai achar um. E até poucas lojas vão saber que instrumento é esse que você está procurando, assim. Então, assim, foi difícil para mim conseguir um, apesar de já estar dentro do meio, mas no sentido de que ele ser muito caro, porque a maior parte dos instrumentos é importada do Egito e é revendida aqui por um valor bem alto, assim, em torno de R$1.000, R$1.200.
E aí é caro, né? Aí lá em 2011, quando eu comecei, bom, eu era uma professora de dança do ventre em início de carreira, né? Eu não tinha dinheiro para comprar um instrumento de R$ 1.000. E aí o meu primeiro professor, ele sugeriu que eu usasse um balde na aula. E aí eu comecei, animadona, tocando balde. Eu lembro que doía, assim, os dedos, porque no início a gente não tem muito jeito, né? A gente acha que tem que sentar a mão para tirar som de instrumento, né? E aí tem uns baldes, assim, que são muito angulados, eles não têm uma voltinha na parte de baixo, então até eu entender esses detalhes doeu um pouquinho, assim. O que aconteceu é que um tempo depois eu encontrei uma dançarina de dança do ventre que estava desapegando. Foi meu primeiro derbaque da fabricação da Bauer Percussion, você provavelmente deve ouvir falar. Conheço, sim. Uhum. E aí foi meu primeiro derbaque, tá aqui em casa bonitinho, guardadinho. E aí eu comprei muito mais barato, não só porque era de uma fabricação brasileira, né? Mas como já era de segunda mão, eu consegui, com meu dinheirinho lá de professora de dança iniciante, comprar. E a história da caixa de pizza? Eu fiquei muito curioso quando eu vi você até nos posts. Disse, poxa, olha, quem não quiser aprender, só quem não quer aprender mesmo que não aprende, Derback, porque tu põe todas as opções possíveis lá no teu Instagram, não tem como. Pois é, cara, pois é, porque pelo fato de eu ter começado assim com balde, né, e poxa, com balde já dá para aprender um monte, assim, eu sempre fui da filosofia que, cara, a gente faz com o que a gente tem, e aí você movimenta aquela energia e aos poucos as coisas vão acontecendo, né, então lá no Instagram eu faço questão de trazer coisas que eu acho que as pessoas vão ter em casa. Balde, às vezes eu pego uma cesta de pão aqui que eu tenho em casa, pego a caixa da pizza, uma panela, tudo tem formato circular. Então já dá para fazer muita coisa com esses acessórios. Lu, eu já tô te chamando de Lu, já tô ficando à vontade aqui. Quando tu conseguiu o instrumento, tu logo começou a fazer aula, como é que foi? Eu comecei a fazer aula em 2011, só que eu fiz aula há pouco tempo, né, lá em 2011, porque na época, bom, eu tinha 21 anos naquela época, né? Então já dava aula de dança, eu cursava graduação em biologia aqui na Federal do Rio, que é um curso bem puxado, é um curso integral. Então era o dia inteiro na graduação, à noite dando aula de dança e no final de semana eu fazia aula de derbaque. Só que aí chegou uma hora que, né, a gente tem que comer, tem que dormir, tem que namorar, então não tinha essas coisas que ser humano faz também, né? Então não tinha mais tempo para ser ser humano normal. E aí eu escolhi, né? Como a dança era meu ganha-pão e a faculdade largar não era uma opção, eu tive que parar o derbaque para poder me dedicar a essas outras coisas, né? E aí eu voltei a estudar derbaque só em 2017. É nesse momento que eu fiquei curioso também de saber se é nesse momento que tu teve essa virada de chave que você contou agora anteriormente sobre se ver como artista e não apenas como dançarina. Foi exatamente aí. Foi você achou certinho. Depois que eu formei biologia em 2015, né? Aí eu decidi que eu ia ser artista. Chega desse negócio de querer ser bióloga, eu decidi ser artista mesmo. E aí é interessante porque eu comecei a me perguntar o que era ser artista, o que era arte, né? Porque até então eu tinha graduação e aí eu também me dedicava à arte, mas não tinha me aprofundado, né, na questão mesmo, né, no propósito de exercer aquela profissão. E aí, para minha surpresa, eu não encontrava as respostas sobre o que é ser artista, o que era arte no meu ofício como dançarina. Assim, a dança me dava um sustento. Eu já tinha bastante alunos nessa época, dava aula em várias escolas de dança, mas isso não me supria internamente. Assim, é um tipo de fome de ordem espiritual, digamos assim, de um sentido, de ter um propósito naquele obrar. E aí eu lembro que nessa época eu decidi voltar para a universidade, eu voltei para a UFRJ, dessa vez para fazer bacharelado em História da Arte. O que eu pensei?
Bom, eu não sou a primeira artista na história da humanidade a ficar numa crise existencial, né, com a própria arte. Então, deixa eu estudar a vida de outros artistas para ver como é que eu faço para entender, assim, como é que eles lidaram com essas questões. Quem sabe isso me ajuda com as minhas, né? E assim, cara, foi um bálsamo, assim. Foi um alimento, assim, para minha alma, que estava faminta com essas questões, assim, principalmente as disciplinas de arte, de filosofia da arte. Ali eu percebi como era importante, assim, sair das caixinhas, das bolhas que a gente estava falando, de como é importante a gente se entregar, assim, para esse maior, né, para esse material que está ali atravessando todas as coisas que a gente produz, né? Então, assim, eu brinco que eu não fiz graduação em História da Arte, eu fui fazer terapia artística. E aí lá dentro as coisas mudaram muito, assim, para mim. E foi nesse contexto, né, que eu voltei a tocar derbaque. Eu voltei a estudar o derbaque em 2019. Eu ainda estava na graduação em História da Arte. Na época eu não entendia muito bem por que eu estava querendo voltar. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu consigo perceber que o meu intuito, na verdade, era reiniciar o meu eu artístico, digamos assim. Era tipo um restart, sabe? Vou zerar aqui e começar meio que do zero. Então, o derbaque ele se tornou uma espécie de laboratório para eu entender as escolhas que eu fiz na minha carreira da dança que me levaram a esse estado de desconexão espiritual com a minha produção artística, né? E aí eu reencontrei essa conexão no derbaque e para mim ela é tipo uma chama, assim, é como se fosse uma fogueirinha que você tem que colocar lenha o tempo inteiro, porque se a gente vai deixando, assim, você sabe, né? Você também trabalha com a música, né? As outras coisas vão passando na frente. Então, eu tenho que postar, eu tenho que compor a música para não sei quem, eu tenho que ir no show de não sei o que lá. Aí você vai deixando as suas próprias necessidades enquanto artista de lado, né? E isso é um caminho que eu não quero mais trilhar. É um caminho que eu trilhei na dança, eu sei a que isso me levou e eu cuido muito no derbaque para não fazer a mesma coisa. Poxa, bonito de ouvir isso de você sem demagogia nenhuma, porque isso tudo que tu tá falando parecem pedágios, né? Eu tenho que pagar isso, eu tenho que fazer isso aqui primeiro. E essa coisa do músico, do cara que... Eu costumo conversar com amigos isso, assim, da pessoa que você gira uma cordinha. Tá ligado aquele brinquedinho que você gira uma corda e ele fica tocando tamborzinho e tal? E eu não quero nada disso, sabe? Eu quero encontrar o meu lugar mesmo, assim, nisso tudo. E não ser só apenas aquela mão de obra ali, aquela batistaca, sabe? E, assim, me identifico com tudo que tu falou nesse sentido, assim, eu sinto muito de pessoas que eu conheço, assim, até do meio, da bateria e percussão, que ainda tá nessa coisa, assim, assim, tá tomado por isso, imerso por isso, de ter que pagar os pedágios e tal, sabe? E muitas vezes há alguns nãos que você dá, que até você não entende o porquê na hora que você deu um não, mas depois você entende por que aconteceu, né? Porque tinha que ser assim mesmo, assim, pra você poder se manter onde você tá e, sei lá, construir, né? Construir quem você é, no fim das contas, né? Me identifico demais. Eu acho que ser nós mesmos na vida e na arte talvez seja parece uma coisa idiota, né? Mas ser a gente mesmo é a coisa mais difícil que tem. Isso, é verdade, total. Assim, não é que você não vá ligar pro que é alheio e tal, pra opinião alheia, mas você fica, parece que inconscientemente o pessoal tá sempre buscando a aceitação do outro. O outro é que tem que dizer que eu sou artista, no fim das contas, né? Então, eu sou artista se eu estiver tocando ali no final de semana e fazendo muitas vezes uma coisa que eu não acredito, sabe? Como, assim, burocraticamente falando. E aí, quando você encontra essa porta, aí, assim, eu até confesso pra tu que o próprio Repercuta também é um pouco disso. Pra mim também, sabe? De ouvir, escutar e conhecer pessoas, experiências e tal, como eu tô conhecendo a tua, por exemplo, agora. Luciano, eu queria que tu apresentasse um pouco do derbaque para quem não conhece. Duas curiosidades, para você apresentar um pouco da história do instrumento e por que é que tu escolheu o estilo egípcio e não outros. Tem alguma justificativa? Ou eu tô falando besteira aqui? Tem dissidências de países para países e tal na tocabilidade do derbaque?
Primeiro, né, o derbaque é dois tambores em formato de cálice que existe, né? Existe o djembe, lá no norte da África, não sei se você já viu, que tem... Ele é um pouco mais compridinho, né? Mas também tem o formato de cálice. Ele fica mais no chão, né? Fica mais no chão. Mais no chão. E tem o tombak, esse é um pouco mais difícil de conhecer mesmo, que é bem característico do Irã, que também tem formato de cálice, Então, assim, o derbaque é tocado há muito tempo em todos os países árabes, e, bom, é tocado na Turquia também, que não é um país árabe, né? Mas as questões de estilo, assim, acho que o estilo mais famoso é o estilo egípcio, o estilo árabe, né? A gente pode generalizar para estilo árabe de tocar derbaque, que foi o estilo que eu estudei até 2019. Né? E aí ali teve uma virada de chave para mim com relação ao estilo, né? Não desmerecendo de forma alguma, foi uma questão de identificação. Falando de uma forma bem resumida, né? O estilo árabe de tocar derbaque usa o dedo anelar da mão esquerda, no caso para quem é destro, né? Só o dedo anelar. E na mão direita, a gente trabalha com todos os dedos. Então, você vai fazer lá a nota mais grave, que é o dum. Você usa a mão inteira e você vai fazer a outra nota com a sua mão direita. A outra nota básica, que é a nota tá. A gente também usa todos os dedos da mão direita. E aí, em algum momento ali, eu queria desenvolver. Eu queria mais fluidez, assim, no jeito de tocar. E eu vi o jeito turco de tocar o derbaque. Aí eu falei, bom, vou estudar esse negócio que me parece que vai ampliar meus leques de possibilidade. Assim, realmente, os turcos tiveram uma sacada muito genial de importar uma técnica usada pelos tocadores de tábua indiana. Eles dividem a mão ao meio. Então, essas notas que eu falei, por exemplo, a nota K, que é feita com a mão esquerda, com o dedo anelar, lá na técnica turca, ela pode ser feita com o dedo anelar e com o dedo indicador. Então, a sua mão fica que nem um pêndulo, de um lado para o outro, marcando as notas. Você pode fazer a mesma coisa com a sua mão direita também. Essa técnica se chama Turkish Split Hand, ou como a gente chama aqui no Brasil, de duplo turco. E assim, para mim, eu me identifiquei totalmente, eu desenvolvo, estudo cada vez mais essa técnica para tocar, porque ela abre uma possibilidade de subdivisões, assim, de notas, de estruturar os compassos, que é muito mais rica. Eu sinto que é mais rica, é mais livre e tem uma questão com as mãos de cansar menos. É uma técnica mais ovalada, digamos assim. Ela não é tão dura, tão quadrada quanto a técnica árabe de tocar. E a inserção dos snudges, como é que veio? Os snudges vieram antes, né? Bom, para quem não sabe, os snudges são símbolos, né? São pratinhos de metal que a gente coloca um no dedo polegar e um no dedo do palavrão, nas duas mãos. E aí você vai tocando. Você fala dedo do palavrão, todo mundo sabe o que você está falando, né? E aí o meu primeiro contato com os snudges foi lá na dança do ventre, porque é uma matéria, digamos assim, é um conteúdo que a gente aprende quando é estudante de dança do ventre. Você aprende a tocar e a dançar os snudges ao mesmo tempo. Lógico, né? O toque é um pouco mais simples. Muitas vezes os snudges se tornam uma espécie de ornamento para performance, para dança. E aí o que aconteceu é que quando eu comecei a estudar derbaque, eu passei a ver os snudges como um instrumento de percussão em si. E aí, obviamente, né, a coisa ficou mais ampla. Então, você pode ver lá no meu Instagram, né, que eu comecei a pegar todos os ritmos que eu aprendi no derbaque para tocar nos snudges. Os rudimentos de percussão também dá para fazer nos snudges. Você pode criar frases. Você pode criar frases para dialogar com a percussão base. E tem muita coisa para fazer com os snudges. Já com relação aos ritmos, Luciele, o que é que tu pode falar? Eu sempre tento, assim, eu sei pouca coisa e fico tentando acertar tuas enquetes. Muitas vezes eu erro.
Mas é muito legal porque é muito educativo ali e chama atenção, aguça a curiosidade, sabe? O que é que tu pode falar com relação? Porque, pelo que eu vi, são vários ritmos, né? Podia falar um pouco disso? Eu achei bem complexo e tal, pra falar a verdade. É muito ritmo, assim. E muitos ritmos, assim, que eu sinto que são fora do que os nossos ouvidos ocidentais estão acostumados a escutar. Exatamente. Né? Existem ritmos, eu acho que o confortável para os nossos ouvidos é 4 tempos, né? Então, existem ritmos de 4 tempos no derbaque, mas também a música árabe é meio loucona para os nossos ouvidos ocidentais. Então, assim, no derbaque existem ritmos de 2 tempos, de 6, de 7, de 8, de 10 tempos. A música clássica árabe, por exemplo, assim, é absolutamente normal você sair de um ritmo de 2 tempos, entrar num de 4, passar para um de 8 e, sei lá, terminar num de 2. Então, assim, quando eu comecei a tocar, isso já não me tocava, isso já não me chocava, perdão, isso não me chocava tanto, porque eu já tinha meio que passado por esse impacto quando estava lá na dança do ventre. Então, hoje eu vejo, assim, para um aluno que está começando, para os meus alunos que começam, é bastante desafiador, até você ficar confortável nesses tamanhos de compasso, e aí, posteriormente, fazer a transição de um ritmo para outro, leva mais tempo, assim, exige um certo desprendimento da nossa cultura, das coisas que a gente sempre escuta aqui no Ocidente, assim, você tem que abrir um pouco a mente para se desafiar em outros tamanhos de compasso. Legal. Sobre os alunos e alunas, são mais mulheres que procuram aprender, até por estar vinculado à dança do ventre, ou não? Ou também homens procuram, como é que é? Equilibrado, sabia? Tá? Quando eu comecei, sempre vinham mulheres, o que me deixa muito feliz, né? Porque, infelizmente, existem poucas mulheres na música. Eu acho que é um espaço que a gente vem conquistando cada vez mais. E aí, de uns tempos para cá, começaram a vir alunos homens também, né? Enfim, sendo homem ou sendo mulher, são essas questões que eu te narrei, né? Do estranhamento com os tamanhos de compasso, mas é muito, muito engrandecedor, assim, ver esse encontro. Eu gosto muito de dar aula particular, assim, porque você vai se aprofundando nas questões do aluno, e cada aluno vem com suas próprias questões, com uma bagagem já de vida, com uma bagagem musical, então, de alguma forma, isso vai sendo inserido na aula de música também, né? E aquele processo de respeitar, né, o nosso próprio processo. Às vezes eu me pego... Eu treino todos os dias, né? Às vezes eu xingo, assim, quando eu erro alguma coisa, algum exercício. Você deve fazer isso também. A gente tá lá treinando alguma coisa, a gente começa a se xingar porque não tá conseguindo fazer o negócio. Aí eu penso, nossa, que hipócrita eu, né? Porque o que eu mais digo para meus alunos é: respeita o seu processo, calma, vai dar tudo certo. Aí quando é com a gente se xinga e se acha incapaz, né? Mas, respeita o processo dos outros, o meu não, né? O meu eu me xingo mesmo. É impressionante. Eu vejo vários colegas da música fazendo isso também, então acho que eu não sou a única. Eu solto cada palavrão, cada grito, e até eu confesso que eu aproveito para dar uma descarregada, sabe? Eu não sei se é assim contigo. Eu descarrego outras coisas de outros assuntos, eu misturo tudo, sabe? E desconto. Deixa eu até te perguntar, porque é uma curiosidade minha também, como é que as aulas, como é que o derbaque contribuiu no teu desenvolvimento como dançarina e como professora, né? Porque tu tem um momento, enquanto professora, sem ser percussionista,
em um momento agora, é mais assim, não é mais recente, mas tem um segundo momento em que tem essas duas coisas unidas, né? Isso deve ter potencializado o teu desenvolvimento, na verdade, a tua percepção das coisas, né? Sim, com certeza, com certeza. É aquilo que eu te falei, né? O debate e a dança, eles vão fomentando, né? Um ao outro. Então, essa conexão é muito interessante, esse crescimento mútuo é muito interessante. Eu não separo, assim, eu comecei a introduzir o derbaque nas minhas aulas de dança, justamente para sair um pouco, assim, eu gosto muito de desenvolver nas minhas aulas de dança percepção do ritmo, dar uma soltada daquilo que tem que ser a dança do ventre, digamos assim, né? Você pode criar muita coisa em cima do ritmo, não necessariamente é um movimento de dança do ventre, deixar a coisa mais solta, deixar a sensibilidade porta que a gente tem que abrir e deixar essa sensibilidade fluir para poder criar mais, né? E aí no Derbach, a mesma coisa, né? A aula de Derbach não é uma aula de técnica, né? É uma aula também de técnica, né? Eu digo para os meus alunos que técnica é que nem a gente fazer um cursinho de inglês. Assim, você aprende lá o verbo to be, aprende lá os irregulares, aquelas coisas todas, né? E aí chega uma hora que você tem que falar alguma coisa, né? Então, assim, a técnica são só as palavras, mas o que você está falando? Qual é a mensagem que você está falando através do seu instrumento? Né? O que o seu instrumento está querendo falar? Isso é outra coisa, assim, porque, tudo bem, a gente está no universo do Derbach, mas existem vários Derbachs. Eu, por exemplo, aqui em casa, eu tenho um Derbach com corpo de cerâmica, com pele animal, e tem um outro Derbach que é com corpo de metal e uma pele sintética. Cara, as coisas que eu encontro num Derbach não existem no outro, né? Então, assim, quais são as texturas que a gente consegue com a pele? Qual é quais são as combinações que a gente encontra nas áreas do Derbach? Assim, é você ser uma espécie de pesquisador do seu próprio instrumento, de você escutar o que ele está querendo falar, escutar o que você está querendo dizer, e de alguma forma isso vai se mesclando junto, né? Isso leva tempo, assim, não dá para a gente ficar querendo ser um virtuose, sabe? Quero fazer tudo perfeito, tudo lindo, tarará, tarará, tarará. Tá, mas, sim, é aquele algo mais, é aquele imaterial, é aquela aura, digamos assim, que faz toda a diferença naquilo que você está tocando. Então, assim, dane-se se você vai tocar uma nota errada, no lugar errado. É mais importante o imaterial que está por trás daquilo do que você ser um virtuose perfeito. Perguntar, Luciele, se tu tens alguma história, isso é sempre, todo mundo que passa aqui pelo Repercuta não passa ileso, ou ilesa, no teu caso. Alguma história interessante, alguma experiência, alguma coisa que tenha te marcado, ou como professora, ou como aluna, alguma experiência com algum aluno ou aluna, enfim, e que tenha marcado para você, e que tu possa compartilhar também, né? Já que você falou baterista, então eu não vou trazer uma história do Derbach, não, eu vou trazer a história da bateria. Manda. Porque eu comecei a estudar bateria em 2019, eu acho, né? Enfim, eu tô numa relação complicada com ela. Eu vou e volto, mas enfim, daqui a pouco a gente firma essa relação. E aí, eu estava estudando numa escola de música, que inclusive eu dou aula hoje em dia, que é a Virtuose, escola de música aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro. E aí, na época, tinha o show, né, de final de ano dos alunos. Aí eu feliz da vida, ai que legal, vou ser aluna, vou tocar lá com os alunos, toda feliz. Aí eu fui tocar, oh meu Deus, qual era a música? A música do Deep Purple, esqueci o nome agora. Não, é aquela música, porque, olha só, a pessoa que vem da música árabe, né? É uma música que fica alternando compasso de 4 com compasso de 5. Eita, agora eu não tô lembrando. Can you remember? Você lembra disso? Remember my name. Bom, se você achar aí, você me corta e fala. E aí eu fui tocar essa música. Achei. Perfect Strangers, não é isso? Isso, Perfect Strangers. Aí.
ela mesma, que eu adoro, 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 adoro essa música. Eu, vou tocar essa música porque eu gosto muito, né? Aí eu lembro que meu professor falou, você vai tocar essa música, o negócio alterna, compasso de não sei o que. Eu falei, pô, mas isso é tão natural pra mim, né? Eu lá achando que super ia dar tudo certo, né? Aí eu queria tocar com partitura. Aí beleza. Aí no dia do show, meu professor colou lá uma folha do lado da outra, porque é uma partitura gigantesca, né? Colocou lá na estante, tudo preparado, taraná, sentei na bateria, todo mundo se ajeitou. Aí tinha uma menina lá tocando teclado, né? Simulando o órgão que tem no início da música. Cara, deu, sei lá, 3 minutos. Bateu um vento, que eu não sei de onde que veio aquele daquele vento, desculpa a expressão, e jogou minha partitura no chão. Cara, existe vídeo disso. Eu não compartilho esse vídeo com todo mundo, não. A minha cara de cachorro abandonado, assim, no vídeo, com aquela partitura caindo no chão, e assim, sem poder perder a base, para não cagar a performance toda, e desesperado, olhando para alguém na plateia que visse que a minha partitura tinha caído no chão para colocar de volta lá na estante, né? Caralho. Então, assim, essa experiência me acrescentou tanto como professora, mas assim, tanto, me deu um senso de humildade e de compaixão, digamos assim, com os meus alunos, né? Porque, cara, a gente, assim, se desafiar a fazer uma coisa nova, quanto mais adulto a gente fica, mais velho a gente fica, mais difícil, né? A gente é menos plástico, digamos assim, do que uma criança. Então, assim, eu tenho um respeito enorme. Eu acho que eu cresci em humildade e empatia depois dessa experiência drástica com os meus alunos, que a experiência acabou valendo muito a pena, sabe? No sentido de estar mais sensível às necessidades e às sensibilidades dos alunos no processo de aprender uma coisa nova. Gostei. Luciele, fala um pouco sobre os registros que tu já tem tocando. Tu fez gravação, eu sei que tu gravou um clipe também, né? Tocando Derbach e tal. E gravações em música também tem rolado? Tem planos para isso também no futuro? Como é que tá sendo? Uhum. Eu tive uma experiência muito, muito maravilhosa com uma banda aqui do Rio de Janeiro, Maiá. Na época, eles já haviam gravado um CD, e aí uma das faixas do CD tinha um Derbach, né? E aí o percussionista, que acabou sendo meu professor um tempo depois, o Arthur Kaufmann, ele não estava no Brasil e não poderia gravar o show, né, tocando, e nem gravar o clipe da música. E aí os meninos entraram em contato comigo e me convidaram para gravar o clipe e gravar e tocar no show, sim. Para mim foi a primeira experiência com banda, né? Como eu falei, as minhas primeiras inserções do Derbach foram junto com a dança. Então, eu organizava shows de todos os anos com os alunos para eles apresentarem as coisas novas que estavam produzindo, e eu tocava nesses shows para os meus alunos dançarem. Então, essas foram as primeiras aparições, digamos assim, com o Derbach. E aí, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com essa banda, foi muito interessante, assim, de entrar num outro universo, né? E é uma banda que eu acho muito, assim, eu bato muito palma para a banda autoral, né? Acho que a gente tem que ter muita força mesmo interna para se autoafirmar com a nossa música, e eles fazem isso muito bem, muito lindamente. Foi uma experiência de troca, de tocar com outros músicos que eu gostei bastante. Então, até convido o pessoal que queira conhecer a banda, que vale super a pena, Maiá. E aí, bom, eu estou em processo aqui de composição, né? Em breve vou lançar aqui um primeiro single, vai ficar lá disponível lá no Spotify, e me dedicando a gravar os cursos online na mesma esteira do que eu já venho fazendo nas minhas redes sociais, né? Então, em breve vai ter um curso mais organizadinho, digamos assim, né, com passo a passo, bem didático, bem inclusivo, vai ser com balde, para que ninguém fique prejudicado, né, por não ter um instrumento, um curso de derbalde, digamos assim, vai ter um curso aí de snooges, e estou em processo de fazer um curso de dança e
derbaque junto com uma grande amiga, que também é da dança do ventre. A gente está aqui finalizando o curso para lançar daqui a uns 2 meses. Porra, muito foda. Quando tiver pronto, manda pra mim, pra gente divulgar na página, tá? Opa, pode deixar. E eu vi também que tu tem experimentado com o Carrom também, achei massa também. Ou seja, pra quem quer estudar, repito aqui que não tem escapatória. Se você tem um Carrom, se você não tem um Carrom também, tiver o próprio derbaque, se não tiver o balde, e se não tiver a caixa de pizza, ou seja, o que você tiver pra poder estudar com a Luciele. Luciele, eu queria que tu falasse também sobre as tuas referências no instrumento. Eu sei que tu tem aula com o Hack Danziger, né? E eu queria que tu falasse quem é que é referência pra tu no instrumento e tal, os grandes expoentes, assim, né? Quem te inspira nesse sentido. Uhum. Com certeza a Hack, né? A Hack Danziger, bom, quem não conhece, a Hack é uma percussionista, uma derbaquista já há muitos anos, e ela também tocava estilo árabe durante muito tempo e depois migrou, começou a estudar o estilo turco, né, de tocar. Para mim, ela é com certeza a minha maior referência de criação, de genialidade, assim, ela é muito criativa, tem uma larga... muitos CDs já, muito trabalho autoral publicado. Eu gosto muito do que ela produz e atualmente eu faço aula online com ela, né, porque ela mora na Turquia hoje em dia. Tirando ela, além dela, a minha outra referência na música é uma referência um pouco mais recente, que é um percussionista belga chamado Simon Leloup. Não sei se Leloup é a pronúncia certa do sobrenome dele, mas ele tem um trabalho, assim, também é do estilo turco, né? Ele tem um trabalho de deixar o instrumento, assim, o mais, como é que eu vou dizer, mais feroz, digamos assim, possível, né? Ele tem um trabalho de pesquisa, de estar ali buscando novas sonoridades no derbaque, de muito trabalho de improviso, que é uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa que eu me desafio muito, que a minha mente é muito sistematizada, gosto de sistematizar coisas, de criar padrões, mas é importante abrir esse espaço para você improvisar, simplesmente sentar com o seu instrumento e ver o que sai. E ele tem muito essa linha de trabalho. Então, para mim, ele é uma referência para alcançar também esse patamar. Luciele, te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. Satisfeitíssimo trocar essa ideia contigo. Espero que tenha gostado também. E queria deixar esse espaço final aqui para tu mandar o último recado. Se você quiser falar uma coisa da qual eu não tenha me referido, fica à vontade. Deixa teus contatos também para o pessoal que quiser ter aula. Pessoal, a Luciele, ela não só dá aula presencial, ela dá aula online também. Então é mais um motivo para tu não correr da aula e se inscrever e fazer aula com ela. É isso, Lu. Obrigado mais uma vez. Querido, eu que te agradeço. Queria dizer também que foi um prazer enorme ouvir seu sotaque, que é uma delícia. Uma delícia. Gostei muito. Acho que a gente tem que continuar conversando por outros canais, que eu quero continuar ouvindo esse sotaque gostoso. Convidar todo mundo a me acompanhar lá nas redes sociais. Meu Instagram é Luciele Lefey, Luciele com 2 L's, Fey com Y no final. E a fazer, cara, assim, se você tem vontade, se isso te conecta, se você sente esse chamado para percussão, assim, se joga, faz com que você tenha em casa, não deixa com que as coisas sejam impeditivos para você expressar essa vontade. Eu acho que percussão é muito além de você tocar um instrumento. Eu sinto que quando eu estou tocando, eu me conecto com alguma coisa... Uma coisa muito primitiva, né, que existe dentro de mim, como se fosse assim uma rocha fundamental, assim, sobre a qual tudo que eu me tornei foi se construindo. Então, a percussão tem esse caráter meditativo, esse caráter interiorizado. Ela conecta com alguma coisa que é muito antiga, que de alguma forma deve estar registrada no nosso inconsciente coletivo, né? Ela sempre esteve presente em rituais, em festividades, que são eventos muito importantes para o fortalecimento do ser humano. Então, existe alguma coisa a mais na percussão, deixar esse
essa sementinha aqui na mente das pessoas para que elas procurem essa coisa a mais, que eu acho que pode ser um ponto de centramento nesse mundo acelerado e atropelado que a gente vive hoje. Obrigada, querido. Impactado com essa tua última fala, eu sinto isso também. Beijo enorme para você.